Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês devem ter visto na intro, estamos na semana 2 do ciclo 2. Nesta semana, vamos finalizar o capítulo 3, ok? Então, pegue sua apostila 2, página 63. Vamos começar? Secreção celular. Substâncias produzidas por células e utilizadas fora do local de produção são secreções. Células que secretam, elas sintetizam, ou seja, elas fabricam e exportam proteínas, têm retículo endoplasmático granuloso e complexo de Golgi ou complexo golgiense bem desenvolvidos. O retículo endoplasmático não granuloso, quer dizer, o liso e desenvolvido, ele é encontrado em células que sintetizam, que fabricam e secretam e eliminam lipídios, como os hormônios sexuais. Temos aqui nesse slide a ilustração do complexo golgiense ou complexo de Golgi. Essa organela é formada por uma pilha de bolsas ou de saquinhos empilhados, um em cima do outro. E desses saquinhos, dessas bolsinhas, saem vesículas. O que são vesículas? Vesículas são essas bolinhas aqui, ó. Essa aqui, né? Essa aqui, ok? Todas essas bolinhas, todas essas vesículas carregam as secreções produzidas. Substâncias secretadas geralmente percorrem o retículo endoplasmático e o complexo golgiense antes de saírem da célula. Observe essa ilustração. A substância que foi produzida, a secreção, ela parte do retículo endoplasmático granuloso, ok? Entra no complexo de Golgi, uma vesícula de transporte, ela é transportada pelo complexo de Golgi e depois ela é eliminada, ela é secretada pela célula, ok? Além da secreção celular, o complexo golgiense realiza outras funções em diferentes tipos de células. Primeiro, formação da membrana plasmática. A membrana plasmática é originária das membranas do retículo endoplasmático e do complexo golgiense. Produção dos lisossomos. Enzimas hidrolíticas ou enzimas digestivas são empacotadas no complexo golgiense, formando os lisossomos, que têm a função de digestão intracelular. Formação de placa celular durante a divisão das células vegetais, que inicia a separação do citoplasma das duas células filhas. E a formação do acrossomo do espermatozoide, uma bolsa que contém enzimas que permitem ao espermatozoide atravessar os envoltórios do gameta feminino. Aqui, olha, pessoal, presta atenção, ó, acrossomo, ok? Fica aqui, ó, na cabeça do espermatozoide, nessa pontinha. Quando o espermatozoide toca a membrana do óvulo, essa bolsa se rompe, as enzimas digestivas que estão ali digerem a parede do óvulo e assim o conteúdo do núcleo dessa célula consegue entrar no óvulo, ok? Lisossomos. Os lisossomos são vesículas membranosas com vários tipos de enzimas digestivas, capazes de atuar na digestão intracelular, dentro da célula, e menos frequentemente na digestão extracelular, digerindo vários tipos de substâncias orgânicas. Temos aqui a ilustração da estrutura de um lisossomo. Digestão intracelular heterofágica é a degradação de substâncias englobadas pelas células. Os lisossomos primários fundem-se a um fagossomo ou a um pinossomo, formando um vacúolo digestivo, ou lisossomo secundário, em que macromoléculas são hidrolisadas,
originando moléculas menores que atravessam a membrana do vacúolo e são incorporadas ao citoplasma. O vacúolo, com restos acumulados, passa a se chamar corpo residual e pode eliminar seu conteúdo no meio extracelular, processo denominado plasmocitose ou defecação celular. Então, acompanhe aqui, ó. Número 1. As proteínas são empacotadas em vesículas secretoras para exocitose, para ser lançado fora da célula. Número 2. Essa vesícula se transforma em lisossomo, ok? Número 3. A vesícula se insere na membrana plasmática. Aqui, ó. Se funde com a membrana plasmática. Aí, o que acontece? O descarte de todo o material, certo? Outro tipo de digestão intracelular é a digestão intracelular autofágica. É um tipo de digestão em que a célula ela pode digerir substâncias ou organismos dentro dela, ou mesmo ela pode se autodigerir dessa forma, ok? Então, nós temos aqui, ó, mostrando essas duas formas de digestão, intracelular autofágica. Então, ocorre a absorção no material, ou por pinocitose, formando o pinossomo, ou por fagocitose, formando o fagossomo. Esse material é englobado, né? Esse fagossomo ou pinossomo, ele vai se unir, ele vai se fundir ao lisossomo e dessa forma, tudo que tem ali dentro será digerido. Então, é o que nós chamamos de lisossomo primário. Pode ocorrer também com estruturas da própria célula. Então, olha só, há uma mitocôndria que já não é mais utilizada pela célula. O que acontece com essa mitocôndria? Ela vai se fundir ao lisossomo, formando o lisossomo primário, e depois que ocorre essa fusão, forma-se o lisossomo secundário, onde essa mitocôndria vai ser digerida, vai ser destruída, ok? Os resíduos desse tipo de digestão são eliminados pela célula através do processo que nós acabamos de ver, que é a digestão intracelular heterofágica. Existem dois tipos de morte de uma célula, ou por necrose ou por apoptose. Por necrose, ocorre quando a célula sofre algum dano e ocorre a destruição da célula. Então, alguma lesão que destruiu essa célula e ela acaba morrendo. Por apoptose, é um mecanismo programado, regulado geneticamente. Os macrófagos fagocitam os corpos apoptóticos. Então, é uma morte programada da célula, ok? Peroxissomos. Os peroxissomos contêm oxidases, que são enzimas envolvidas na decomposição de aminoácidos e lipídios, que gera produtos capazes de fornecer energia à célula. Um resíduo desse processo, o peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada, H2O2, é útil na degradação de substâncias tóxicas, como o etanol das bebidas alcoólicas, que acontece principalmente nas células do fígado e dos rins, como bactericida em certas células de defesa. A toxicidade do peróxido de hidrogênio é neutralizada por outro tipo de enzima dos peroxissomos, a catalase, que é capaz de degradá-lo em água comum e oxigênio. Então, os peroxissomos, eles têm essa capacidade de degradar a água oxigenada. Então, eles vão quebrar essa molécula em água e oxigênio livre.
Vamos falar agora sobre arquitetura e movimentos celulares. Estou lá na página 67. Nós temos aqui dois movimentos celulares, ciclose e movimentos ameboides. Ciclose. Ciclose é a circulação do citoplasma, particularmente notável nas células vegetais. Sob a membrana plasmática, há uma fina camada citoplasmática mais viscosa, abaixo da qual se desloca uma camada mais fluida, facilitando a distribuição de substâncias. Movimentos ameboides, causados por mudanças na viscosidade do citosol. Ocorrem em amebas e em alguns tipos de leucócitos, ou células sanguíneas de defesa, também chamadas glóbulos brancos. Quando o citosol passa do estado viscoso para o fluido, escorre para a extremidade da célula que irá se movimentar e reflui lateralmente, tornando-se outra vez viscoso. Enquanto isso, o citosol, deixado para trás no estado viscoso, passa para o estado fluido e desloca-se no mesmo sentido. Essa corrente forma pseudópodes, que promovem o deslocamento da célula. Nos próximos slides, vamos assistir uma animação de ciclose e uma animação de um movimento ameboide. Cílios e flagelos. A imagem ilustra a base de um cílio e de um flagelo. São centríolos modificados. Os cílios são mais curtos e ocorrem em maior número na célula. Os flagelos são mais longos e aparecem em menor número, 1 ou 2 por célula. A estrutura. Eles são formados por 9 grupos de 2 microtúbulos e um par central. A função, locomoção. Vamos assistir agora duas animações que vão ilustrar o movimento dos cílios e dos flagelos. Espero que tenha compreendido os conteúdos tratados nesta videoaula. Agora faça os exercícios propostos no material de apoio. Deixo para você também um pensamento baseado em versículos bíblicos, que diz assim: Ele, nosso Deus, Ele é contigo,
Onde você estiver, Ele é abrigo, Ele é seu amigo. Deus provedor, pode confiar. Deus abençoe você e que você tenha uma semana tranquila e feliz. Até a próxima!